Olá pessoal, novamente a Prof. Mari aqui com vocês. Continuamos a estudar as características dos ângulos, né? Nós estamos lá no capítulo 1, unidade 2 do livro de vocês, e hoje nós vamos fazer a correção das atividades que ficaram para casa e resolver alguns exercícios sobre ângulos, legal? Então vamos lá. Primeira atividade era sobre o campo de visão de alguns animais. Ele trazia uma tabela, que é essa daqui, e pedia para que você pesquisasse um animal e qual é o campo de visão deste animal. Ou inseto também poderia ser, né? Lá, inclusive, estava dizendo que o ângulo máximo de visão do ser humano é 180 graus. Bom, eu tenho alguns animais aqui que eu fiz uma pesquisa e depois vocês podem ver se o que vocês pesquisaram é o mesmo que eu. Então eu pesquisei a abelha. A abelha, ela tem os campos de visão até 280 graus. A abelha tem um campo de visão de até 280 graus. Outro que eu pesquisei foi o gato. Vou colocar aqui embaixo para vocês enxergarem. Ó. Gato tem um campo de visão de até 200 graus. Outro que eu pesquisei também é o cachorro, que tem um campo de visão de até 290 graus. Interessante, né? E olha a águia. A águia, gente, ela tem um campo de visão incrível. Ela tem um campo de visão de até 340 graus. 340, quase 360 graus. É incrível o campo de visão da águia. Então, esses foram alguns que a professora pesquisou. E é claro que vocês podem ter pesquisado outros. Isso tem muito campo aí para a gente pesquisar. Muitas opções aí para a gente pesquisar, né? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer a construção daqueles ângulos lá que ficaram para vocês construírem. A professora construiu na última aula com vocês a letra A e a letra B. E a letra C e a letra D ficou para que vocês resolvessem em casa, tá? Então, olha lá, letra C, 45 graus. Então, fazer um ângulo de 45 graus. Vamos lá. Primeira etapa, faz uma semirreta. Então, a gente desenha aqui uma semirreta. O tamanho da semirreta não importa. Tá? O que nós vamos definir é a abertura entre as duas semirretas. Aqui é a origem, tá? Vamos colocar o nosso transferidor, o centro do transferidor lá na origem, alinhar com aquela semirreta que eu desenhei. E aí eu tenho que fazer o desenho de 45 graus. Então, o 45 vai ficar entre o 40 e o 50. E aí lá onde eu coloquei o pontinho, nós vamos fazer a linha que passa do vértice até aquele pontinho. Então, nós temos aqui 45 graus. Muito bem? Vamos para a próxima. Letra B. Opa, letra D agora, né? Letra D. 90 graus. 90 graus. Mesma situação. A gente vem aqui, faz o traço de uma semirreta. Para fazer a outra semirreta, lembrando que aqui é a origem, a gente vai colocar o centro do transferidor, a linha com aquela semirreta que nós já desenhamos e vamos ver onde é que está o 90. Está exatamente aqui. Então, o meu ângulo vai passar aqui nesta parte, nesta linha. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí as questões. Vamos lá. Muito bem. Tarefa de casa corrigida. A gente vai ver agora sobre transformação de unidades. Antes da gente ver sobre a transformação de unidades, a gente só vai lembrar o seguinte. Lá na página 113, vocês vão ter na página 113 uma realidade aumentada, que é um jogo da memória, bem legal sobre ângulos. Então, ele vai mostrar
vou mostrar aqui para vocês, ó, é esse jogo aqui. Então, você vai fazendo a busca de cada um deles e no final, quando você acerta todos eles, o ângulo com a sua medida, aí você vai eliminando as cartinhas. É um jogo da memória bem interessante. Acessem lá com seu celular pelo RA, o aplicativo RA, tá legal? Muito bem. Bom, aí aqui nós temos o seguinte, ó. Relacione corretamente os pontos indicados no transferidor com as medidas dos ângulos. Então, olha só, eu tenho 0 grau aqui. Se a gente for indicar, por exemplo, 179 graus, 179 graus é quase uma meia volta completa. Então, ele vai parar mais ou menos aqui. Que letrinha que aparece aqui? Letra D. Então, aqui nós teríamos a letra D. Próximo, 85 graus. 85 graus, bom, é quase 90 graus. Então, a gente teria ou lá para cima, 90 graus, mas não está indicando nenhuma letra aqui em cima, ou a gente poderia descer, ó, a letra B, que está exatamente bem pertinho de 90 graus. Então, 85 graus vai ser letra B. Opa, não é letra B? Então, vamos ver. Ah, é um pouco menos, né, de 90 graus. Pode ser, então, a letra A. Vamos corrigir. Letra A. Isso. Então, é a letra A aqui, gente, ó. É quase no 90, né? Um pouquinho antes do 90. Então, vai ser a letra A. 103 graus. Vai passar um pouquinho de 90. Então, provavelmente, aqui é a letra E. Olha lá. Letra E. Isso aí. 17 graus. É um ângulo bem pequenininho. Então, vai ser aqui na letra C. E o último, 275 graus, porque daí como é quase uma volta completa, né, porque é 360, então ele vai parar aqui na letra B, que é a última, 275 graus. Letra B. Legal? Então, essa é uma atividade interessante para que a gente consiga entender como é que funciona lá o transferidor, né? Esse é um transferidor de 360 graus. Tá? E aí alguns transferidores de 360 graus começam do 0 até 360 para esse lado e também do 0 até o 360 para o outro lado também, no outro sentido, nos dois sentidos. Tá legal? Muito bem. Bom, vamos agora lá para a página sobre transformações de unidades, página 115. Vamos acompanhar aqui e ver sobre essas transformações. Aqui está falando que em algumas situações é importante conhecer sobre as transformações de unidades para facilitar esse entendimento que a gente tem e também as operações entre as medidas. Então, a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai ter que fazer operações com medidas de ângulos. Por exemplo, adição, subtração, multiplicação e até divisão com medidas de ângulos. Então, a gente vai começar primeiro, entendendo como é que funcionam as transformações de unidades. Bom, vamos relembrar o que nós vimos na outra aula, que 1 grau igual a 60 minutos e 1 minuto igual a 60 segundos. Então, nós temos aí essas notações. Agora, olha o primeiro exemplo. Transformar 20 graus em minutos. Vamos ver como é que ele faz aqui. Qual é o passo a passo? Vou transformar 20 graus em minuto. Bom, se 1 grau tem 60 minutos, então 20 graus vai ser 20 vezes 60, que dá 1.200 minutos. Então, 20 graus tem 1.200 minutos. Outro exemplo. Aqui ele está transformando, ó, 5 graus e 45 minutos, tudo em minutos. Bom, 45 já está em minutos, eu não vou mexer nesse 45. O que eu tenho que ver é quantos minutos tem 5 graus. Bom, 5 graus é a mesma coisa que 5 vezes 60, porque 1 grau igual a 60 minutos. E 5 vezes 60 tem 300 minutos. Como eu já tinha 45 minutos, então 300 mais 45, 345 minutos. Ou seja, 5 graus e 45 minutos tem
345 minutos. Próximo exemplo, 7 graus. 7 graus. Tem que transformar agora em segundos. Puxa, existem alguns jeitos de a gente fazer isso. A gente precisa transformar primeiro em minutos. Então, eu posso transformar 7 graus em minutos. E depois fazer a transformação de minutos para segundos. Mas, a gente pode lembrar que se 1 grau tem 60 minutos, esse 1 grau vai ter 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. Então, eu posso transformar direto. Para transformar de grau para minuto, eu vou fazer vezes 60. Se eu quero transformar de grau para segundo, eu posso fazer vezes 3.600. Então, eu estou mostrando aqui 2 jeitos. E eu posso fazer do jeito que está aqui no livro de vocês, ou então a gente pode fazer direto. Se a gente fazer do jeito do livro, ó, 1 grau, 60 minutos. Então, 7 graus vai ter 7 vezes 60, 420 minutos. Mas eu quero em segundos. Então, eu vou fazer 420 vezes 60. Se a gente fizer 420 vezes 60, vai dar 25.200. O jeito que a professora mostrou aqui para vocês é fazer 3.600 vezes 7. Vezes 7. Que aí já é multiplicando direto o valor, que vai dar lá os 25.200 segundos. Tá legal? Muito bem. Aqui a gente tem mais um exemplo, ó. Transformar 4 graus e 25 minutos em segundos. Então, agora, eu não tenho nenhum segundo, eu só tenho 4 graus e 25 minutos. Eu tenho que transformar essas 2 unidades de medida tudo em segundos. Bom, então eu vou fazer 4 vezes 60. Estou transformando primeiro 4 graus em minutos. Aí, o que ele faz? Ele junta os 240 minutos dos 4 graus e soma com os 25 minutos que tinha aqui, 265 minutos. Então, nós já descobrimos que 4 graus e 25 minutos tem 265 minutos. Só que ele quer o resultado em segundos. Então, para saber o resultado em segundos, eu vou fazer 265 vezes 60. Então, 4 graus e 25 minutos tem 15.900 segundos. Ok? Próximo exemplo. Agora, eu tenho o valor em minutos e ele quer que eu dê o resultado em graus e minutos. Até agora, nós fizemos o cálculo, por exemplo, de grau para minuto e para segundo. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente tem minuto, tem segundo e vai transformar para uma unidade de medida maior, que é o grau nesse caso, tá? Olha só o que a gente faz. Ao invés de multiplicar, como nós fizemos aqui, ó, quando eu vou do grau para o minuto ou do grau para o segundo, eu multiplico. Então, quando eu vou do minuto para o grau, eu divido por 60. E aí, como é que fica o cálculo? 160 divididos por 60. E aí vai ter o seguinte, ó. 2 vezes 60, 120. Vai sobrar 40 aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 graus e 40 minutos. Então, 160 minutos tem 2 graus e 40 minutos. E nós chamamos isso aqui de número misto, tá? Então, aqui nós temos número misto. Na página 116, ainda tem alguns exemplos, ó. Transformar 190 segundos em minutos e segundos. Então, eu vou dividir, porque eu estou indo de uma unidade de medida menor para uma maior, que é o minuto. Então, eu vou dividir 190 por 60. 3 vezes 60 dá 180, vai sobrar 10. Então, 190 segundos tem 3 minutos e 10 segundos. Sempre o que sobra aqui vai ser a mesma unidade de medida do que está aqui. E essa daqui é a unidade de medida maior. Qual que é maior do que o segundo? O minuto.
Então, nós temos que 190 segundos tem 3 minutos e 10 segundos, mais um número misto. Próximo exemplo, transformar 22,5 graus em graus e minutos. Então, eu já tenho 22 graus, não vou mexer no 22 graus, eu tenho que mexer nesse 0,5. Lembra que a gente já fez um desse lá no começo? 0,5 é metade de 1 grau. Metade de 1 grau é 30 minutos. Então, nós temos 22 graus e 30 minutos. 22,5 graus, 22 graus e 30 minutos. Aí, aqui na metade da apostila de vocês, mais ou menos, no livro de vocês, na página 116, tem assim, ó, para saber mais. E eu achei super interessante esse para saber mais. Aqui está dizendo que os ângulos são importantes também até na jardinagem. Porque a gente precisa cortar exatamente o ângulo correto para que não aconteça o acúmulo de água ali naquele caule e nem o aparecimento de fungos, porque ele poderia até apodrecer se ficasse água parada aqui, dependendo do ângulo em que é cortado. Se eu corto muito reto, vai parar água e o caule vai apodrecer. Então aqui, ó, e aqui não vai ficar muito inclinado. Então o ângulo de 45 graus é o ideal. Por isso que os jardineiros também têm que conhecer lá de ângulos. Muito bem. Gente, então, para finalizar a aula, a professora vai pedir para que vocês façam os exercícios da página 116 e os exercícios da página 117. E na próxima aula nós continuamos para fazer a correção.